profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, entregasse todo o meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente, é bondoso, nunca é invejoso a seu medo, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, nunca é grosseiro, nem egoísta, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e o conhecimento passarão, mas o amor continuará. Amém? Feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra nesta noite. Espírito Santo, obrigado pela tua linda e maravilhosa presença. Continue a ministrar aos nossos corações. Prepara os nossos ouvidos, ó Deus amado, prepara o nosso interior para continuarmos recebendo mais de Ti. É o que nós clamamos aqui nesta noite, Deus. Que o Senhor derrama sobre nós o seu amor incondicional, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode colocar sua Bíblia sobre a sua cadeira, pode aplaudir. E pode ser sentado, por favor, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o amor que frutifica. Fruto em tempos de frieza. Em Mateus 24, 12, Jesus estava falando assim: por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, por se multiplicar os pecados, por se multiplicar as tarefas, a falta de tempo. Nós temos vivido uma época que ninguém tem tempo para nada. Muitas das vezes a gente brinca que queria que o dia tivesse 48 horas, porque 24 está sendo pouco, de tão atarefado que nós estamos cada dia mais. E aí Jesus fala que por isso está se multiplicando o amor de muitos se esfriará. Ele descreve de muita atividade, mas de pouco amor. Há barulho, há religiosidade, há discursos lindos, maravilhosos, pregações fenomenais, porém há escassez de frutos. Frutificar não é produzir aparência espiritual. Muitas das vezes a gente pensa que frutificar é a gente chegar e falar: olha, esse aqui é o meu discípulo, eu frutifiquei, eu ganhei uma alma para Jesus. Frutificar não é você colocar um terno, igual muitas das vezes tem igrejas, tem denominações que cobram que o pastor venha de terno e gravata num calor desse. E aí o que acontece? Isso é aparência espiritual. Frutificar, irmãos, é gerar frutos, gerar vida. E essa vida é dentro de nós. Foi o que a pastora Lídia estava ministrando aqui ontem, falando sobre caráter, sobre os frutos do Espírito que tem que nascer em nós. A vida, o ganhar alma, vai ser a consequência daquilo que eu estou refletindo sobre a frutificação do Espírito que está acontecendo na minha vida, sobre a transformação do Espírito Santo na minha vida. Frutificar, irmãos, é ser diferente. Deus não nos chamou para nós sobrevivermos nos últimos dias, mas Ele nos chamou para frutificar nesses últimos dias. Fala com o irmão que está ao seu lado assim: Deus te chamou para frutificar nesses últimos dias.
E você quer uma geração mais difícil do que essa para frutificar? Você vai nesses locais, em restaurantes, pizzarias, bares, você vê uma turma de gente, todo mundo sentado, cada um com o seu aparelho na mão, de cabeça curvada, ninguém conversa, ninguém olha nos olhos. Quando tem crescido a fobia social entre os jovens e adolescentes, não querem sair de casa, não querem conversar, é difícil frutificar no meio disso. Eu quero te dizer que se o amor esfria, o fruto diminui. E Paulo nos mostra que o amor, ele frutifica. Quando Jesus veio aqui nesse mundo, ele veio ensinar o amor, que era coisa que os sacerdotes não pregavam, que era coisa que os sacerdotes não faziam. Por quê? Porque o amor, ele frutifica. O amor, ele tem poder para curar. O amor tem poder para sarar. E o amor tem poder para trazer frutos, para dar frutos. E quantos de nós estamos frios hoje em dia dentro da palavra de Deus? Eu quero dizer aqui sobre o perigo do esfriamento. Mateus 24:12, como nós lemos, o amor esfria, sabe quando? Quando a dor não tratada vira uma defesa. Freud fala mecanismo de defesa quando nós estamos frustrados, quando nós estamos feridos. Nós usamos as nossas feridas para nos defender. E aí o que acontece? O amor esfria porque nós usamos a nossa dor como um mecanismo de defesa. Eu não vou, eu não quero, eu não lidero, aí eu não posso, eu vou fazer, ai porque eu fui machucada, eu fui humilhado. Querido, você não é alecrim dourado no mundo. Tem vários alecrins dourados sentando ao seu lado. Você não é o mundo. Se eu perguntar aqui quem foi já machucado dentro da igreja, numa liderança de uma célula, na liderança de um abismo, dentro de um abismo, eu aposto que 100% da igreja vai levantar a mão, inclusive eu. Agora, se tiver um alecrim dourado que nunca foi machucado aqui, venha cá e nos dê uma aula, por favor, de como isso aconteceu, porque nós precisamos aprender. Nós estamos achando que somos especiais, sendo que nós temos um Deus que veio aqui, que era perfeito, que foi humilhado, machucado, esbofeteado, cuspido. E nós estamos querendo ser melhor do que ele, não estamos querendo sofrer. Que é isso, alecrim dourado? Vamos pensar. O amor, ele tem que ser diferente. O amor não tratado, ele vira uma defesa. A rotina substitui a presença. Cada vez mais nós temos visto a rotina substituindo a presença. Temos hora para tudo, temos hora para levantar, para tomar um café, para poder fazer as nossas atividades, para podermos almoçar, mas temos hora de ter uma presença, não somente com Deus, com o irmão. Hoje dentro do consultório, eu preparo a rotina dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, colocando justamente hora até mesmo deles interagirem um com o outro, interagir com seus pais, interagir com os colegas, de interagir, de sair de casa, de fazer alguma coisa que se interaja com outras pessoas, porque nós temos vivido um momento que a rotina deve substituir a presença, e a falta da presença mata o amor. Como que nós vamos amar se a gente não quer? Outra coisa, a gente percebe que o período do esfriamento, ele acontece quando o servir perde o sentido. Quantos cristãos hoje dentro da igreja se perguntam: o que é que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim. O que eu estou fazendo nessa liderança? O que eu estou fazendo com esse aprisco? Eu não quero isso não. Esse trem é muito pesado. Ah não, seguir a Cristo é difícil demais. Claro que é, irmão. Se fosse fácil, não tinha uma multidão lá na Andradas pulando agora, não tinha uma multidão aqui pulando para o Senhor.
porque eles não querem coisas difíceis. Mas o Senhor deixou bem claro quando Ele disse que a porta era estreita, não era larga não. Mas nós estamos querendo coisa fácil. Nós estamos querendo facilidade. Jesus, Ele veio aqui nessa terra, Ele era um Deus vivo, em carne, para salvar a mim e a você. Ele tinha a opção de fazer ser fácil, como um salário de Deus. Mas Ele, para provar para mim e para você que ia ser difícil, Ele passou por todas as dificuldades. Que eu e você, vou falar por mim, eu não aguentaria a primeira chicotada. Eu tinha mandado ir por fogo em todo mundo ali mesmo. E olha lá se eu teria chegado na chicotada. Acho que talvez na hora que o Judas chegasse para dar um beijo, eu ia falar, queima ele. Nós temos que entender, amados, que quando servir a Deus, quando servir a obra do Senhor, perde o sentido, fica sem propósito, o amor esfriou. O esfriamento não acontece de repente. Ele é um processo silencioso. Todo mundo aqui um dia, independência, homem, mulher, já colocou uma água para ferver, já? E esfriou rápido. Demora depois que ela ferve. E assim também é o esfriamento espiritual. Não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos. Hoje eu vou. Ah, não quero. Fulano, lê esse versículo aqui. Não, lê outro. Não, eu não vou ler isso não. Ah, não, que bobeira. Não, eu não quero. É assim que começa o esfriamento. Às vezes você pode estar na igreja, pode estar servindo, pode estar cantando, tocando, pode estar dançando, ministrando a palavra, liderando um aprisco, liderando um ministério, e ainda assim está com o coração frio. Onde o amor esfria, irmãos, o fruto para. E aí? Cadê o seu fruto? Sem amor não há frutos. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 3, que nós lemos, Paulo ele foi bem direto. Posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso ter fé, eu posso doar tudo que eu tenho. Sem amor, nada disso produz. Quantas pessoas que a gente vê e que muitas das vezes nós questionamos, nossa, aquele pastor ele é cheio de unção, já viu a oração dele, não aquela irmãzinha do coque ali, nós do reteté, e que não sei o que, ora em línguas, profetiza, que não sei o que, mas quando você vai lá, cadê os frutos? Não tem. Quantos pastores estão aí que não têm ovelhas? Quantos? E eu não estou falando de pastores que foram um dia e desceram o óleo na cabeça, não, amado. Eu quero dizer para você, líder de célula, líder de aprisco, líder de ministério, você aí que é pai, mãe, querendo ou não, você é um pastor. Porque você cuida de pessoas. Pastor é aquele que cuida de pessoas, não é aquele que prega, não é aquele que ora bonito, é aquele que cuida de pessoas. Sem amor, nada disso produz frutos. Deus não se impressiona com nós. Ele não fica, nossa, que maravilha, você viu que dom maravilhoso que eu dei para o meu filho, como que ele usou, ele não fica assim. Ele não fica impressionado com o que eu e você vamos fazer com aquilo que Ele nos deu. Porque olha, que o dom que nós temos nem fomos nós que conseguimos. É Ele que nos deu. Ele não fica impressionado com isso. Mas Ele se alegra com os frutos. Com o meu e com os seus frutos. Dons impressionam pessoas. Frutos glorificam a Deus.
E muitas das vezes, sabe o que nós fazemos, irmãos? Quantas vezes a gente vai para a frente do altar, quantas vezes a gente se ajoelha, faz propósito pedindo Deus dons espirituais, mas não orando, pedindo Deus frutos. Quantas vezes nós oramos pedindo para orar em línguas, nós oramos pedindo para termos dons de profecia, mas nós não oramos pedindo, Senhor, me dê frutos. E eu falo com vocês porque quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes subi ao monte pedindo, Senhor, me dá dom de línguas. Quando eu fui no encontro a primeira vez, eu saí de lá, vi todo mundo orando em línguas, eu não orei, eu ficava em desespero. Mas quantas vezes eu deixei de orar, Senhor, me dê vidas, me dê frutos. Meu orar em línguas não faz nada. É minha conversa entre eu e Deus, mais nada. Mas dar frutos, isso olha do coração dele. E isso faz as pessoas perceberem, olhar para a gente e falar assim: isso que eu quero. Eu quero ser diferente. O amor que frutifica. Esse é o tema da palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7, Paulo descreve um amor ativo, um amor maduro, um amor ágape, um amor diferenciado, um amor que hoje em dia, em pleno 2026, está cada vez mais escasso de se encontrar. Ele descreve um amor paciente quando é provocado. Tem muitas vezes, muitas pessoas que falam que ama, mas quando é provocado, já perde a paciência em questão de segundo. Não é, mulheres? O amor é benigno quando ele é ferido. A primeira ferida, a primeira coisa que acontece, a primeira dificuldade que tem, já não quer voltar mais. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Nem tinha esse tempo aqui ainda. A Letícia era bebê. O pastor Júlio estava resolvendo um problema comigo, com uma outra pessoa, um determinado irmão. O pastor falou assim: eu quero colocar vocês dois frente à frente para conversar. Você aceita o que é aceito? Já pensei, né? Agora eu vou aproveitar, vou falar tudo que eu tenho para falar com aquele irmão, para ele aprender. Olha o amor que não tinha nenhum. Só que eu escolhi frutificar. E o Espírito Santo falava assim: você vai se calar. Você vai ficar calada. Para uma pessoa que fala demais, ficar calada é difícil. Para nós mulheres é muito difícil ficar calada, principalmente quando a gente está certa. Então, chegamos, o pastor colocou nós as duas assim de frente a frente, o irmão falou. Olha, eu amo o Misael, eu amo os meninos, mas eu odeio você. E eu caladinho escutando. O irmão frequentava a minha casa, comia na minha casa, dormia na minha casa. E eu escutando, calada. Terminou, o pastor falou assim: quer falar alguma coisa, filho? Aí, quem conhece o nosso querido pastor, ele falou assim: agora ora por ele, por favor. Aí eu levantei para orar, pus a mão na cabeça do irmão. E eu só conseguia chorar. E aos choros eu comecei a falar com o Senhor que eu queria amá-lo como ele o amava. Saímos, fomos embora para casa. Quando eu estava montando na moto, ele falou: olha, como Israel, Letícia era um bebezinho, nós fomos comigo. Eu olhei para o Israel, chorando, e falei para ele assim: Israel, se eu sentisse isso aqui, essa carne pecaminosa, nunca mais eu botava o pé na igreja. Foi ou não foi, vida? Mas eu não sinto essa carne. Eu sigo ainda. Fui para casa, chorei. Misael tirou uma foto, e na foto você via na porta assim, da minha casa de vidro,
formato de um demônio certinho na porta rindo. Você está rindo? Então toma essas lágrimas aqui hoje, que amanhã que vem sou eu. Quando foi no domingo, o pastor estava lá no Paraíso Integrante. E quando eu entrei, ele falou assim: oh, glória a Deus, minha filha, eu fiquei tão preocupada, tal, eu achei que você ia vir, tal, você tinha ficado chateada. Eu falei: pastor, eu não estou aqui para servir o Senhor. Eu te amo muito, mas eu estou aqui para servir a Ele. E enquanto Ele mandar eu vir, eu vou vir. É esse tipo de amor benigno que, quando é ferido, ele ainda permanece. É o tipo de amor que não inveja, ele não se exalta, ele não se justifica, porque ele não precisa ser justificado. O amor, ele tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Tudo. Esse é o amor que não esfria, o amor ágape. É o amor que Jesus tem por mim e por você. Você já parou para pensar se o amor de Cristo por mim e por você esfriasse? Se o amor que Ele sente por mim ou por você simplesmente deixasse de existir? Porque quantas vezes eu, Patrícia, já devo ter tirado a paciência dele? Já devo ter feito ele se estressar? Quantas vezes eu já devo ter ferido ele? Quantas vezes eu já devo ter decepcionado? Eu devo ter o machucado? Quantas vezes? Mas eu quero te dizer que esse amor, ele não esfria, mesmo quando o mundo endurece. Ele é um amor que continua aquecido para todo sempre. Esse amor é o solo onde o fruto cresce. E eu te pergunto, você tem esse tipo de amor dentro de você? Que frutifica? O ano passado, antes da virada do ano, eu estava conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, cadê almas? Cadê minhas vidas? Que antes eu ganhava tantas vidas do Senhor, esse ano, Jesus, eu não ganhei nenhuma. Cadê? Quantas pessoas perguntam isso do Senhor? Porque, amados, não adianta. Para mim, Patrícia, não adianta. Não adianta eu vir aqui pregar a palavra, descer e eles falar assim: nossa, que palavra linda. E eu não tiver frutos, não tiver vida, não tiver alma. Não adianta eu vir aqui cantar, ministrar um louvor e cantar às vezes lindamente, descer e olhar para o lado e eu não ter frutos, não ter vida. De estar lá no aprisco, às vezes nem liderando, às vezes só sentado, esquentando a cadeira e não estar ganhando frutos. De achar que o meu papel aqui, a minha missão aqui nessa terra é simplesmente vir esquentar a cadeira. Querido, se for para esquentar a cadeira, me perdoe que eu vou dizer: pastor, fique em casa. Você fica mais confortável. Nós temos que entender que todos nós temos uma missão. Mateus 28:19, a pastora Lília falou ontem: ide, portanto, pregar o Evangelho. Amados, como que eu vou pregar o Evangelho? Dando frutos. Como que eu vou dar frutos? Produzindo em mim os frutos do Espírito Santo. Não é orar em línguas, não é ter dom, não é ter profecia, não é ter totalmente cargo na igreja. Eu estou te dizendo que dar frutos é ter caráter, é ter domínio próprio, é ter transformação, é ter a presença do Espírito Santo. Isso é igualzinho luz para vagabundo. Igualzinho aquelas, quando a gente está no escuro assim, que tem aqueles bichinhos que ficam voando por uma época, que fica cheio. É igualzinho quando a gente está cheio do Espírito Santo. As pessoas, toda hora chegam perto da gente, nem precisa a gente falar: você vai falar, você é crente, você é diferente. Fulano, pode falar besteira perto de fulano, não, fulano é crente. Não, o fulano, olha aqui por mim, ó, por favor. Porque o fruto, ele reduz.
ele atrai. Temos um exemplo prático. Frutificar é continuar amando quando não há retorno. O amor verdadeiro, ele não espera nada em troca. Você já pensou em fazer algo para alguém sem esperar nada em troca? Eu faço. O amado, mas não. A gente sempre espera algo em troca do outro, mesmo que seja de forma inconsciente. Sabe por quê? Você vai lá e ajuda o outro. E no dia que você precisa, o outro não pode ajudar. Você diz, nossa, fulano é tão mal agradecido. Eu ajudei fulano tanto, agora que eu preciso, ele não me ajuda não. Também vou deixar de ser bobo. Não vou ajudar mais ninguém. Você fez então esperando algo em troca. Nós precisamos entender que frutificar é continuar amando sem esperar retorno. Você amou, não gostaram de você continua amando. Você amou, a pessoa não está nem aí para você, está falando a você continua amando. Você amou, a pessoa está lá te machucando, você continua amando. Isso é frutificar. Isso é mostrar que Cristo veio aqui, valeu a pena ele ter vindo aqui, porque o amor dele não esfriou em mim, em você. Nós somos igreja, nós temos que ser diferentes. Se o amor esfria aqui dentro, irmãos, como está lá fora? Como? O amor é diferente, ele tem que ser diferente. Frutificar é permanecer no amor. 1 Coríntios 13, 8 fala assim: o amor jamais acaba. O que acaba são os cargos. O que acaba são os títulos. O que acaba são as fases nas nossas vidas. O que acaba são as situações. Sabe o que acaba? Os aplausos, as admirações, os elogios acabam. O que acaba são as circunstâncias. Mas o que permanece é o amor de Deus em nossas vidas. O que permanece é o amor que vem de Deus sobre as nossas vidas. Isso nunca acaba. Isso jamais acaba. Repete assim para mim: quem permanece no amor, permanece frutificando. Se eu permanecermos no amor, nós vamos continuar frutificando. O amor sempre vence. Você quer ver? Assiste essas novelas de hoje em dia. No final, o amor vence. Nos filmes, o amor vence. Os desenhos da Disney é o amor que quebra a maldição. Lá da Cinderela, lá, ó. Cinderela não, né? Branca de Neve. Ela que quebra a maldição. O amor, ele tem um poder enorme. Que não tem dons, que não tem profecia, que não tem cargo, que não tem título que possa vencer. O amor é o diferencial na família de Deus. É o amor. Como eu e você estamos amando? Nos últimos dias, muitos terão atividades. Nós estamos vivendo uma escassez de tempo que está cada vez pior. Nunca temos tempo para nada. Tudo tem que ser com agendado. Se eu fosse olhar ontem, eu ia chegar aqui mais tarde do que eu cheguei. Porque eu atendi até 7 horas da noite. Eu desliguei minha paciente às 7h20 para tomar banho. E tinha uma outra paciente querendo atendimento ainda ontem. Eu falei, não posso. Eu já tenho compromisso hoje. Mas tem gente que para tudo por causa das atividades. Nós temos vivido discursos. Por isso que é tão importante nós que dizemos que temos o amor de Cristo em nós, conhecermos a palavra de Deus, porque hoje tem discursos que não
estão pregando a verdade, que estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, que estão fazendo aqui simplesmente show para a plateia, falando que a plateia gosta. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus para saber o que realmente está sendo pregado hoje em dia. Nós temos movimentos, igrejas que estão vivendo de movimentos. Ah, hoje está cheio de Espírito Santo. Ah, hoje não está. Que pena. Ó, essa semana é a semana daquela campanha poderosa. Eu vou, hein? 7 dias, depois fica 300 dias sem ir na igreja. É os movimentos. Eu não estou dizendo que não pode ter campanha. Eu estou dizendo que eu tenho que vir na igreja independente da campanha, não. Não é só seguir movimentos. É fazer parte. Muitos poucos terão, mas poucos terão frutos que vão permanecer. Às vezes fazemos eventos evangelísticos, enchemos a igreja, mas os frutos não permanecem. Fazemos só movimentos. Coloque sobre os seus pés.